Bem, antes que você se empolgue e comece a falar bastante, eu vou começar. Eu espero que Deus dê forças a vocês e atenção, depois a gente ouvir essa exposição de Malaquias e bastante informação agradável e enriquecedora. Eu vou trazer mais, então eu sei que é bastante, e existe uma coisa boa de encontros como esse aqui, que é a gente poder ouvir bastante coisa, ou comida para reflexão, vamos dizer assim, num só lugar e num só contexto e num só período, permitindo que a gente venha de fora e possa aproveitar. Isso é muito bom. Mas eu queria incentivar uma coisa antes de começar a minha palavra oficialmente falando, que é o seguinte: crentes precisam ser marcados por meditação. Lembra, o que a Escritura espera do homem que teme ao Senhor é que ele medita na lei de dia e de noite. Nós somos uma geração cheia de conteúdo e gostamos de ouvir conteúdo. De vez em quando eu encontro pessoas que falam assim: pastor, ontem eu vi 4 sermões do reverendo Augusto. Eu falo assim: meu Deus, deve estar com intoxicação teológica. O que ele quer dizer é: estou aprendendo bastante, mas a palavra de Deus ela é muito rica e ela requer tempo de reflexão, que você pondere. Então eu queria pedir a vocês aqui que não fossem marcados por muita informação e pouca reflexão. Nós somos a geração que ama informação, ama informação. Afinal de contas, não dá para ficar sem saber o que aconteceu há 3 minutos atrás do outro lado do mundo, porque você já tem informação aqui, não é? Então, eu pediria que depois assista de novo o que você ouviu do reverendo Augusto, ore sobre isso, converse com pessoas, reflita. A palavra de Deus ela vai de fato fazer morada quando você for marcado por meditação, se você é um povo que reflete na lei do Senhor, tá bom? Esse é o meu recadinho, porque hoje vocês vão ouvir um monte de palestras, então eu queria que vocês fossem povo de reflexão. Bem, a minha palavra não é expositiva, né? Você já ouviu uma exposição preciosa do reverendo Augusto Nicodemos. Agora eu vou fazer uma palestra mesmo, então não é exposição de texto, não vou lidar com um texto específico, mas vou fazer conexão com aquilo que eu falei ontem. Bem, vamos lembrar um pouquinho do que eu disse ontem. Ontem nós começamos com o Salmo 8, eu falei sobre a pergunta que todos fazemos, não só crentes, mas descrentes, que é o homem. Nós mostramos as diferentes teorias, não é? Que é o nosso tema aqui nesse evento, as diferentes teorias, cosmovisões sobre o que é o ser humano, e eu disse que quando se abandona o referencial bíblico, o referencial de Deus, quando ele deixa de ser a referência, então a gente cai em um dos dois extremos: ou a gente é conduzido para uma visão ufanista, exagerada, soberba do ser humano, ou a gente é conduzido por uma visão depreciativa, em que o ser humano vale menos do que aquilo que a Escritura diz a respeito dele, não é? Então eu tentei mostrar isso, e ao final nós olhamos para 2 dos valores que a sociedade contemporânea não quer abrir mão, mas da maneira como ela coloca, como isso tem problemas, como não traz alegria e satisfação. Nós falamos de liberdade e identidade, fechando para mostrar que nós descobrimos quem nós somos quando a gente não olha para fora nem para dentro, mas para cima, e como Deus é o nosso ponto de referência. Bem, hoje eu quero continuar algo parecido com o que a gente falou ontem, só que hoje eu quero falar de coisas relacionadas à ética, isto é, da necessidade da gente também ter Deus como nosso ponto de referência para falar de moralidade. E eu quero aplicar aqui para o debate relacionado à homossexualidade e ideologia de gênero. Eu sei que é um debate difícil, eu sei que eu posso aqui falar coisas tão rapidamente que eu talvez cometa alguma injustiça. Isso é possível, por conta de ser um debate tão repleto de argumentos e de aspectos diferentes, mas eu queria fazê-lo mesmo assim, para que nós sejamos lembrados da importância de ter a Deus como referência, e de que a gente não está, quando a gente debate essas coisas na esfera pública, a gente não está num ambiente de
de ser desfavorecido. Às vezes o cristão tem a impressão de que ele está perdendo o debate porque é muito difícil falar com uma sociedade que não tem nada a ver com Deus. Sim, é verdade que é difícil falar de uma sociedade que não quer nada com Deus. É difícil sim, mas eu queria que você entendesse que a área de moralidade, ou falar de ética, é uma das áreas nas quais o impacto de você mostrar que a pessoa não tem chão é uma das maiores. Para usar uma expressão que Francis Schaeffer, o famoso apologeta do século XX, usava, ele disse assim: a gente tem que aprender a tirar o telhado. Tirar o telhado é a expressão que ele usava para dizer, a deixar a pessoa desprotegida. Imagina, se tira o telhado, ela não tem mais, nem a casa dela é o lugar de proteção, porque se tira o telhado, ela não tem mais para onde se refugiar. Então tirar o telhado era a expressão que ele usava para dizer assim: quando a gente argumenta e fala acerca de outras cosmovisões, com pessoas que têm outras cosmovisões, e a gente mostra a falácia ou o problema envolvido na sua maneira de ver o mundo, de raciocinar inclusive, é tirar o telhado dela. E moralidade é uma das áreas em que tirar o telhado fica mais nítido e provoca as reações mais diversas. Por exemplo, quando você fala de moralidade com as pessoas, de duas uma: ou elas vão odiar você, ou elas vão repensar os seus valores e querer conversar com você. Normalmente esse debate não leva a um final pacífico e amistoso e assim: puxa, como você é uma pessoa do bem, eu não sou cristão, mas olha que legal ouvir você. Não, normalmente não acontece isso, tá? Não acontece. Mas o que eu quero tentar mostrar, e eu vou explicitar isso no final, é que o que a gente quer como testemunhas do Evangelho é isso mesmo. O Evangelho, ele desperta esse tipo de reação. Todas as vezes que os apóstolos pregaram o Evangelho no livro de Atos, você vê reações diversas assim. Tem gente crente e tem gente querendo chutá-los da cidade. Tem gente que quer abraçar a fé e amar esse Jesus, e tem gente que quer assim apedrejá-los, não é? Então isso é expressão do que o Evangelho faz na nossa cultura. No entanto, eu não quero aqui dar a impressão de que eu vou apresentar vários argumentos para a gente pensar, mas eu não quero que a gente pense que ter os argumentos é a forma ideal ou inteligente de ganhar uma pessoa que não crê em Deus. Tipo assim, eu vou quebrá-lo hoje na faculdade, né? Vou chegar com os argumentos, vou tirar o argumento e vou ganhar dele. Não funciona assim. Não funciona assim. E eu queria que você lembrasse que aquilo que de fato ganha o coração de alguém é o Evangelho de Cristo Jesus. Ele desarma qualquer argumento contrário. Então a gente vai falar de argumentos, porque argumentos ajudam a gente a pensar sobre a razoabilidade do que a gente crê, e sobre as inconsistências daquilo que não tem a Deus como referência. Mas no final das contas, as pessoas são ganhas à medida que o Evangelho as desarma e as atrai para aquele que é amor. Tá? Bem, ontem eu falei um pouco sobre diferentes cosmovisões. Hoje eu não vou falar de todas elas, mas eu quero mostrar, comparar o que o teísmo cristão, o que o cristianismo pensa acerca de ética, e de como aqueles que não creem em Deus, os céticos, aqueles que são naturalistas, como eles querem falar de moralidade, mas eles têm problemas ao discursar sobre moralidade. Então eu não vou falar de várias teorias, várias cosmovisões, mas vou especificar uma para a gente compreender os problemas quando se tira Deus de cena, tá? Então, o cristianismo afirma uma ética transcendente, baseada no caráter, nos atributos de Deus, não é? Então, ela é teorreferente, ela tem a Deus como referência. O caráter divino é o fundamento de qualquer ética que de fato é cristã. E é importante que a gente enfatize esse ponto óbvio, para que a gente não tenha a impressão de que moralidade é medida por nós mesmos. É verdade que existe uma noção de certo e errado, ainda que meio anuviada, meio embaçada, existe no coração das pessoas, e a Bíblia diz por quê. Diz que foi cravado no coração do homem uma lei, para que aquele que é gentio, sem lei, ele saiba, ele tenha algum direcionamento de moralidade, um direcionamento ético. Então essa impressão ética divina
está registrada em Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Fala do gentio que tem lei gravada no coração. Essa é a razão pela qual mesmo pessoas ímpias podem concordar, pessoas que são pagãs, que são descrentes, céticas em relação à nossa fé, podem concordar com valores que nós defendemos. Inclusive, às vezes é possível até se unir em prol de certas causas públicas. Por quê? Porque Deus imprimiu valores no coração do ser humano. É por isso que eles são capazes de falar de moralidade. Mas Deus é a medida da ética, e se Ele é tirado de cena, nós temos problemas. Então vamos falar sobre os problemas de uma ética de alguém que não crê em Deus, de alguém que é cético, de um naturalista. Normalmente quando Deus é tirado de cena, você começa a falar de ética de forma autônoma, situacionista. Isto é, você começa a olhar para a subjetividade das pessoas e falar da subjetividade, da ética a partir dessa subjetividade. Então, o que eu quero dizer é que, pelo fato de ética ser subjetiva num contexto naturalista, varia muito o que um naturalista entende sobre moral. No passado, muitos que não criam em Deus tinham valores morais que se assemelhavam ao cristianismo. Era o que imperava na sociedade. Ele podia ser cético, mas ele ainda carregava valores judaico-cristãos. Hoje em dia é possível ter naturalistas que têm valores muito diferentes. E por que dessa variação? Por causa da subjetividade. Então, eu não quero dar a impressão de que naturalistas hoje em dia só gostam de praticar imoralidades. Não é verdade. Há muitos naturalistas que são zelosos por valores, por moralidade conservadora até. Mas a questão não é reconhecer os valores morais, a questão é não ter base para eles. O que eu estou dizendo é que quando Deus não é referência da nossa conversa sobre valores, então a gente não tem base para falar deles. Por quê? Porque quando você fala daquilo que é matéria, se você reduz tudo à matéria, você não tem como falar sobre como as coisas têm que ser. A biologia não fornece base para isso. A biologia só fala de como as coisas são, de como os seres vivos se comportam, e não de como eles deveriam se comportar. E esse é um argumento tão antigo que David Hume, o filósofo escocês, já tinha falado dele. Ele disse assim, não dá para a gente derivar o dever do ser. Isto é, o jeito que as coisas são, nos dizem que elas são assim, mas elas não nos dizem como elas devem ser. Moralidade tem que ser tirado de alguma outra coisa que não pode ser natural, que não é vista só por análise da natureza ao nosso redor. Por exemplo, a experiência dos nossos sentidos nos diz o que acontece. Vamos supor que você veja um assalto. Não é através de análise empírica que você é levado à conclusão de que esse assalto não devia acontecer. Existe alguma outra coisa que as pessoas não conseguem explicar, que leva elas a pensar que não devia acontecer. Mas não é pelo o que a ciência pode medir, não é pelos seus sentidos. Você não consegue derivar valores só de análise. Ética tem a ver com o que deve ser, mas para você falar do que deve ser, você tem que ter uma referência moral fora da caixa, fora do universo, e é isso que o naturalista nega. Quando ele fala, por exemplo, de ética baseada em instinto ou satisfação, você vai ver muitas pessoas conversarem assim. Quando o assunto moralidade é trazido à tona, numa conversa com uma pessoa cética, se ele é bem treinado, ele fala, não, a gente sabe o que tem que fazer. A gente sabe, está aqui dentro, existe uma coisa aqui dentro que diz para a gente o que a gente tem que fazer. Quando ele fala assim de ética baseada em instinto ou satisfação, ele abre a caixa de Pandora. Eu explico por quê. Pensa bem, primeiro pode gerar caos, porque o meu instinto pode ferir o seu desejo. Eu posso fazer alguma coisa por instinto que fira você, e aí você diz, não, mas está errado. Não, mas olha, eu agi de acordo com o meu interior. Mas além de gerar caos, remove qualquer senso de aprovação, de louvor. Como é que você vai louvar alguém que fez simplesmente o que o seu instinto levou ele a fazer? Ninguém aplaude você porque você tem fome. Que fantástico, está com fome? Eu admiro você. Ninguém aplaude instinto, entendeu? Instinto não se aplaude, você não louva, você não reprova também. Você não pode reprovar ou aplaudir o que é instinto. Então, mesmo eles falando de ética como sendo fundada em alguma coisa aqui dentro, a verdade é que remove qualquer senso de aprovação, de louvor ou de reprovação. Então,
Eu estou mostrando que ética naturalista, ela não tem fundamento, ela não consegue falar de moralidade. Embora ela acredite em valores, muitas vezes ela fala sobre ajudar o próximo, ela fala de valores, ela não tem referencial para isso. Um eticista cristão famoso chamado Alistair McIntyre, ele escreveu um livro chamado Depois da Virtude, em que ele fala assim: só dá para a gente falar sobre algo ser bom ou ruim se a gente conhece o propósito com o qual alguma coisa foi feita. Você determina se algo é bom ou é ruim se a gente conhece o seu propósito, em grego o seu telos, né? Você tem que saber qual é a sua finalidade. Então, por exemplo, se eu pegasse o meu relógio e dissesse para vocês assim: gente, horrível esse relógio, tentei martelar um prego ontem com ele, não funcionou. Esse exemplo parece tolo porque a gente sabe para que ele funciona. Quando a gente sabe para que ele funciona, então significa que se ele está fazendo o seu propósito bem, então ele é bom. Se não está fazendo bem, então ele não é bom. Mas não tem nada a ver com martelar prego. Só que os naturalistas querem falar de ética sem saber o propósito para o qual o ser humano está aqui. Então você percebe por que a pergunta que é o homem é importante? Porque quando a gente não tem referencial de propósito, se a gente não sabe o desígnio, não tem parâmetro de avaliação. Então, o que eu estou tentando ajudar você a entender e a praticar é que nas nossas conversas com os nossos amigos ou conhecidos ou colegas de trabalho da escola que não se submetem ao Senhor Jesus Cristo, é que essa conversa sobre valores, ela é muito legal, porque ela abre portas para a gente mostrar muita coisa que não tem jeito de sustentar sem o Senhor como nosso centro. Então eu quero mostrar aqui como essas pessoas, elas falam de coisas boas. Eu não quero dar a impressão de que esses nossos amigos não creiam em coisas boas. Inclusive, quando a gente fala de ética social, tem muita coisa que eles sustentam. Eles gostam de falar de direitos humanos. Eles gostam, faz sentido para eles. Eles entendem que isso é bom. Eles gostam de falar de cuidado dos pobres ou dos desfavorecidos. Eles acham até bonita essa ideia de não revidar mal com mal, mas amar o inimigo. É difícil de praticar, mas que é bonito, é bonito. Eles gostam disso. Não é que eles não valorizem esse tipo de valor, mas o problema é que eles não têm sustentação para isso. Então eu quero mostrar como, quando você deixa Deus como referencial, você não pode ter sustentação para esses valores. Você não consegue falar deles. Pensa comigo aqui. O naturalismo, o princípio operacional dele, no mundo natural, é de que o fraco é devorado pelo forte, ou aquele que é mais apto sobrevive sobre aquele que é menos apto. Isso é o resumo, de maneira bem simples, do que é seleção natural. Então, no contexto em que seleção natural diz que aquele que tem mais condições sobrevive sobre aquele que não tem tantas condições, você não pode condenar um genocídio em que o forte devore o fraco. Como as coisas são aí. Quem é mais forte sobrevive mesmo, não tem jeito. Como é que você vai condenar genocídio se o negócio é o mais apto sobreviver? É o mais apto dar conta de ficar existindo. Então, na maneira de pensar, existe alguma coisa que está errada neles. Veja, quando eles falam sobre amor, eles estão escolhendo amor versus agressão, mas tanto amor quanto agressão fazem parte da realidade do ser humano. Por que você endossa amor e rejeita a agressão? Entende o que eu estou dizendo? Lembra quando ontem eu falei assim que daquele jovem que pode ter os dois sentimentos e ele escolhe um e rejeita o outro? Ele rejeita a agressividade, mas ele adota o seu sentimento de carinho ou de atração pela pessoa do mesmo sexo. Na verdade, ele tem um filtro, não é o sentimento que determina ele. Mesma coisa que existe um filtro, mas ele não sabe explicar esse filtro. Ele não sabe dizer por que não está certo cometer genocídio, se, afinal de contas, o mais apto é que tem que sobreviver, até para o bom crescimento e desenvolvimento da raça humana. O subjetivismo moral, pregado por aquelas filosofias e teorias que não têm a Deus como referência, elas geram um caos e elas não têm crivo de fundamentação. Essa ideia de você sentir a coisa certa a fazer, olha como é que ela é problemática, porque se não existe uma fonte moral fora delas que precisam honrar, você não consegue contestar a opinião de alguém. Imagina que a pessoa está dizendo assim, mas eu sinto que esse é o caminho. Se sentir, se o interno, se o subjetivo é o parâmetro, você não tem como dizer para ela, olha, isso está certo a despeito do que você sente. E às vezes a gente tem que fazer assim com pessoas.
Elas podem sentir que alguma coisa está certa, mas não está. E você tem que ter referencial para dizer, você pode achar que é, mas isso está errado a despeito do que você sente. Imagina contestar alguém que sente que precisa limpar esse mundo de certas raças, porque ela foi marcada por esse preconceito racial. Ela sente assim. E como é que você chega para alguém que sente assim, sem referencial ético externo, e diz, isso está errado a despeito do que você sente? Você não consegue. Você precisa de referencial externo. Você precisa de um padrão de moralidade que seja objetivo. Senão você não consegue falar de obrigação moral. Então, isso é importante para a gente entender como Deus nos fez com necessidade disso, tá? Valores que são individuais ou criados por uma comunidade, eles não são, a gente não pode apelar para eles para que outros indivíduos os aceitem e outras comunidades os apoiem. Digamos que um cético esteja ouvindo a nossa conversa, ele fala assim, não, mas do jeito que esse pastor está falando aí, não faz sentido, porque a comunidade, ela combina sobre o que é importante para ela. Então se a comunidade diz, olha, preconceito a gente é contra, isso não faz bem, está acertado, a conversa nas faculdades quando a gente fala sobre construto social, ética como sendo um construto social, isto é, a comunidade constrói e fala daquilo que é valioso. Mas presta atenção, na prática isso não funciona. Por que não funciona? Porque por mais que seja bonito falar de cada sociedade como tendo um construto social, quando a gente quer falar sobre direitos humanos ou ecologia, o apelo nunca é local, é sempre mundial. Quando o mundo quer falar de ecologia ou direitos humanos, não vale o construto social da minha comunidade contra a sua comunidade. Eu quero que os valores da minha comunidade valham na sua também. Porque a conversa é mundial. Construto social não resolve. Então perceba como há inconsistência, falta fundamentação para falar dessas coisas éticas. Além disso, a falar de ética sem o Deus da Bíblia deturpa o significado dos princípios morais. Deturpa. Quer ver? Os céticos, eles desprezam o Senhor da moral que eles apreciam. Eles apreciam amar os inimigos, não é? E é uma ideia estritamente cristã, ela não aparece em outros princípios ou regras éticas do mundo antigo ou até mais recente. O cristianismo é que fala dessas coisas de forma sui generis. Eles acham até bonito, embora rejeitem o Senhor da moral. Eles gostam de direitos humanos. Direitos humanos, de acordo com alguns pesquisadores, não é uma coisa que brota no iluminismo, de maneira nenhuma. Isso existe e nasce principalmente na Idade Média, com conceitos de imagem de Deus. Você quer ver? Não demanda muito para você entender qual é o fundamento que Bartolomeu de las Casas, um missionário cristão, usava para falar de não abusar de índios nas Américas. Ele estava fundamentado na ideia de que outras raças também são imagem de Deus. Então, direitos humanos têm fundamento cristão. Gostem eles ou não, mas eles rejeitam o Senhor da moral. Eles gostam da ideia de cuidado dos pobres, que é baseado no conceito de misericórdia, um conceito cristão, mas eles rejeitam o Senhor da moral. Então, eu quero mostrar como rejeitar o Senhor da moral é destruir essa moralidade que eles gostam e apreciam. Vamos pegar a ideia de cuidar dos desfavorecidos como exemplo, tá? Então você fala assim, eu gosto de cuidar de pessoas que são desfavorecidas, oprimidas na sociedade. Eu não sou cristão não, mas eu acho isso muito lindo, né? Vamos pegar esse exemplo, tá? Crer nesse princípio excluindo Deus é negar o próprio princípio. Como? Cuidar dos desfavorecidos sem que Deus esteja em cena significa que você se coloca de forma redentiva em relação a eles. E isso é colocar-se de forma superior a eles. Se eles precisam de você para sair do buraco, então você é redentor deles. E se você é redentor deles, então você é superior e digno de honra e louvor. Então, ao cuidar deles, sem Deus como referência, você está confirmando não só estratificação social, você está confiando que tem uns melhores, você está confirmando que tem uns melhores que outros. Que tem alguns que podem redimir esse mundo, enquanto outros não. Essa posição redentora, ela é soberba. No cristianismo, a maneira de falar de cuidado dos pobres ou dos desfavorecidos é muito diferente. Por quê? Porque no cristianismo isso é chamado de misericórdia, e misericórdia só pode vir de quem foi alvo de misericórdia. Por que a gente socorre miseráveis? Porque a gente entende a nossa miséria.
A maneira, o que nos impulsiona, o que nos move a socorrer outros, diz respeito à maneira como Deus nos socorreu. Por isso, presta atenção, o que nos impulsiona a cuidar de desfavorecidos é exatamente porque um dia nós alcançamos favor. Deus foi favorável para com a gente, não é mérito. Eu não conquistei ser abençoado por Deus, eu fui favorecido por Deus. É por isso que eu retorno esse favor para com quem não tem sido alvo dessa bênção. Percebe como salvação em Cristo é a fonte da gente ser favorável para com os outros? A salvação em Cristo, o conceito de ser agraciado por Deus, é o fundamento para eu falar de cuidado dos desfavorecidos. Não dá para eu separar o princípio ético do fundamento soteriológico, do fato de eu ter sido salvo por Jesus. É isso que dá sentido ao meu cuidado do outro. Se eu tiro Deus de cena, se eu tiro a salvação em Cristo de cena, então eu confirmo superioridade social. Eu confirmo superioridade social. Sou eu que consigo socorrer o outro. Percebe? Quando Deus sai de cena, a gente acaba distorcendo, deturpando o significado dos princípios morais. A mesma coisa a gente pode falar sobre valores interpessoais, como amor, lealdade, honra. Por que a gente fala dessas coisas e todo mundo acha bonito? Por que uma pessoa descrente, quando ouve você falar sobre honra, sobre lealdade, amor, ele fala assim, é isso aí, eu acredito nisso também. Eu não acredito em Deus, mas isso aí eu gosto. Mas por que tirar Deus de cena distorce essas coisas? É porque isso não pode vir de uma sociedade em que o mais apto é que sobrevive. Não funciona assim. Por mais que um cético queira dizer que não, eu ajudo o próximo porque eu estou promovendo o crescimento da raça humana, então na verdade existe aqui um favorecimento do outro, porque um dia ele pode me favorecer também. Eles tentam articular maneiras éticas de sustentar os valores, mas o problema é que não funciona assim. De onde que vem amor, lealdade e honra? Eles vêm de uma doutrina trinitária, em que todos são infinitamente dignos, e no entanto tem o maior apreço em dignificar o outro. Sabe de uma coisa? Eu queria que você entendesse isso. A doutrina da Trindade é a única razão pela qual a gente tem amor, lealdade, honra um para com o outro. Sem Trindade não seria possível. Isso aqui é bonito no Senhor Deus, porque a gente vê o Pai dignificado pelo Filho. O Filho vem fazer a vontade do Pai, e o Pai tem prazer em botar o holofote no Filho. Este é o meu Filho amado, a Ele ouvi, tá bom? E aí o Filho fala assim, então, quem pecar contra o Filho do homem tem perdão, mas quem pecar contra o Espírito, você está lascado, porque ele quer honrar o Espírito. Aí o Espírito vem fazer o quê? Ele vem mostrar e ensinar as coisas que o Filho ensinou. Olha o prazer em dignificar o outro, embora os três sejam dignos de toda honra, prazer e holofote. A doutrina da Trindade é a razão pela qual eu tenho que aprender a ser leal para com o outro, eu aprendo a amar o outro, eu aprendo a honrar o outro. Então, nem princípios judaicos conseguem extrair fundamentos necessários para falar desses valores interpessoais. Isso é do cristianismo e da revelação completa de um Deus triuno. Eu estou expondo tudo isso para mostrar para vocês que se a gente não tiver fundamento no Senhor Deus, a nossa ética, a nossa moral, ela está fadada a inconsistências. Então eu quero passar a segunda parte da minha palavra falando sobre como é que a gente aplica isso ao debate de ideologia de gênero, ao movimento LGBT, porque isso tudo evidencia aquilo que eu falei no começo. Se a gente conversar em termos sensatos, uma hora o telhado vai cair, alguém vai tirar o telhado. E eu quero que você aprenda a tirar o telhado, mas fazê-lo em amor. Não é para a gente ganhar um argumento, lembra que eu falei? Não é a gente chegar com o argumento certo e quebrá-lo na segunda-feira, depois da aula de filosofia na faculdade, não é isso. É a gente mostrar que o fundamento ético nosso faz sentido porque ele é calcado em um Deus que faz sentido. Não é que a gente pensou isso bonito, a gente não tem grandes pensadores elaborando essas coisas, é porque ela provém daquele que é verdade e vida. É por isso. É porque essas coisas provêm daquele que é verdadeiro. É por isso que elas fazem sentido. Eu quero mostrar 3 coisas aqui nessa segunda parte, à medida que a gente fala do crescimento e da força que o movimento LGBT ganhou. Eu quero mostrar que existe contradição,
interna na maneira de raciocinar, existe confusão promovida por esse movimento, ruim, muito danosa. A gente vai mostrar consequências sociais danosas, e eu quero no final mostrar como é que a gente exerce confrontação, como é que a gente fala a verdade em amor. Tá? A importância disso, para que a gente entenda que é o Evangelho e não nossos argumentos mais sagazes que vão ganhar alguém. Então vamos falar um pouquinho sobre essas coisas: contradição e confusão e confrontação. E já vou dizer que eu não vou gastar tempo aqui falando do crescimento desse movimento. Existem bons livros que falam sobre isso, mas eu vou já partir do pressuposto que todo mundo enxerga que isso permeia de maneira impressionante. Quer ver? É só você olhar para estatísticas. Eu conheço estatísticas norte-americanas que falam da quantidade de pessoas que são homossexuais, entre declarados e não declarados, estimativas assim, e ela é pequeniníssima em comparação com os cristãos nos Estados Unidos, e no entanto a força social que eles têm é impressionante. E em certa medida é o que acontece no Brasil também. Não é verdade que a gente tem uma parcela enorme de pessoas que se declaram homossexuais, não é verdade, mas a força que eles têm na nossa sociedade é tão grande que dá a impressão de que é um grupo gigantesco. Mas é porque eles têm apoio de pessoas que estão pensando de forma semelhante. Eles desenvolveram moralidade e ética à parte do Senhor. E eu falei que quando o Senhor não faz parte dos valores, os valores são deturpados, distorcidos. E é isso que a gente tem presenciado agora. Mas eu quero mostrar que esses valores que eles defendem são valores contraditórios. Vamos começar com contradição. Por que existe contradição na argumentação por detrás desse movimento LGBT, da conversa sobre ideologia de gênero? Em primeiro lugar, o discurso do movimento gay acerca do amor, ele padece de um entendimento mais robusto de relações sociais. Quer dizer, falta a ele um entendimento de como é que relações sociais promovem uma sociedade mais coesa, mais robusta. Por exemplo, as pessoas falam assim: poxa vida, eu não consigo entender vocês crentes, vocês são tão assim, radicais, por que não poderia haver união matrimonial entre duas pessoas que se amam? Não importa se são do mesmo sexo, elas se amam. Por que vocês criam tanta confusão assim? E a questão, e essa é uma pergunta que derrete muita gente, né? Elas falam: é verdade, nossa, deixa, eles se amam. E eu não quero com isso promover risada, porque esse é um assunto que fere muita gente. E entenda por que a gente não pode raciocinar assim e não deve se derreter diante desse tipo de argumento. Porque o amor que tem sido propagado é um amor tremendamente individualista. Quando aqueles que pregam a união homoafetiva falam de união, eles já colocam no nome a fundamentação dessa união. Ela é afetiva, é só afeição que segura. Quando não tem mais afeição, acabou. Então, quando eles pregam esse tipo de união fincada só em afeição, eles têm um sentimento volátil. Não é à toa que é fácil de detectar de que a troca de parceiros entre heterossexuais é muito menor do que a troca de parceiros entre homossexuais. Na homossexualidade existe uma troca de parceiros muito maior. E eu não estou aqui querendo colocar que heterossexuais são bonzinhos quando amam, não é isso. Existe muito divórcio crescendo, mesmo entre heterossexuais, é claro que sim, isso é péssimo. Mas qual é o problema? Porque esses também pensam em união como sendo fincada em afeição. Então por que divorcia? Acabou o amor. Não é assim? Você percebe como ela faz mal para a sociedade, não importa se o relacionamento é hétero ou homossexual. Mas no caso do homossexualismo, é a única coisa que segura. É o próprio argumento que eles usam, que deixa esse relacionamento tão volátil. E é uma pena que as pessoas não percebam de que a família tradicional, por mais que ela tenha problemas, ela continua sendo uma cola social muito mais resistente do que qualquer outra estrutura familiar. As pessoas gostam de investir em lugares em que tem famílias sólidas, porque ali vale a pena investir, ali existe razão para você investir, não existe tanta mudança, tanta vulnerabilidade. Então, em primeiro lugar,
essa compreensão de amor é uma compreensão volátil, é uma compreensão que não traz benefício para a sociedade. Esse é o aspecto contraditório. Fala-se tanto de amor, mas na verdade se promove muito mais individualismo, porque quando a minha afeição acabou, eu não quero nada com você. Em segundo lugar, ela é contraditória porque ela desconecta gênero e biologia, não é? O argumento tem sido de que a biologia não determina quem eu sou. Isto é, o meu sexo, fisicamente falando, não diz quem eu sou em termos de gênero. Então a conversa toda, ela é muito focada num subjetivismo que pode se tornar insano. E eu explico como o argumento é muito sagaz, orquestrado pela turma que está por detrás desse crescimento do movimento LGBT. Olha só, no passado, a biologia parecia a tábua de salvação para proclamar a legitimidade da prática sexual irrestrita. Pensa nas revoluções sexuais de meados do século XX, né? A partir da década de 60 em diante, e mesmo coisas mais recentes, muitos anos atrás, se alguém fosse falar sobre, em programa de auditório, sobre adolescente ser iniciado na vida sexual, um argumento usado seria os hormônios dele. Os hormônios dele acabam levando ele a fazer isso. Então assim, é biológico, é natural, você não pode frear. É quem ele é ali, ó. Os hormônios estão dizendo para ele o que ele tem que fazer. Então, hormônios, que no caso é biologia, era o argumento usado para você não restringir a prática sexual. Isto é, não é saudável negar ao corpo o que é natural. Na década de 90, houve uma busca muito grande por parte de pesquisadores para tentar achar o tal do gene homossexual, para mostrar que não tem jeito, você está dizendo para o cara que ele é pervertido, não é, está aqui, ó, é genético, é o que ele é. Mas essa pesquisa foi em vão, sabe por quê? Os pesquisadores, mesmo não cristãos, na verdade a maioria não é cristã, perceberam que a pesquisa científica não dá sustentação para a ideia de um fundamento genético. A melhor prova e a maneira mais fácil de explicar isso é mediante análise de gêmeos univitelinos. Gêmeos univitelinos têm a mesma configuração genética, mas a quantidade de gêmeos em que os dois são homossexuais é pequeniníssima. Há vários casos em que, na verdade a grande maioria dos casos, um é e outro não é. E como é que você explica a mesma genética? Uma levando a uma prática e outra a outra prática. Então, isso fez com que vários pesquisadores abandonassem esse caminho de argumentação, esse caminho biológico, para começar a falar de algo que não tem a ver com biologia. Daí começa a conversa de gênero. A conversa de gênero é que gênero é diferente de sexo. Sexo não é determinado pela natureza, mas gênero é autodeterminado. E se é autodeterminado, então eu posso dizer quem eu sou. Lembra o que nós falamos ontem? Sobre eu olhar para dentro de mim, para os sentimentos e dizer a minha identidade a partir desses sentimentos? A contradição se dá pelo seguinte, olha só. Primeiro porque antes biologia era o fundamento para se falar de prática sexual irrestrita. Agora a biologia não serve mais, porque não ajuda na argumentação. Então você tem que apelar para alguma coisa que não biológica. Afinal de contas, todo o nosso ser diz que a gente é. Os que conhecem um pouquinho de biologia sabem que não é só órgão sexual que diz quem a gente é. Cada célula do nosso corpo diz se a gente é XX ou XY. Cada célula, o nosso ser por inteiro diz o que nós somos biologicamente. Então o argumento biológico já não resolve mais. Aí você tem que optar por um outro argumento. Mas onde é que está a contradição? Presta atenção. A subjetividade do gênero tem sido o fundamento para falar, inclusive, de coisas que assustam, mas essa conversa já existe na academia, da licitude de cirurgicamente alterar até o corpo de uma criança, para combinar com o seu senso de identidade. Já existem conversas nos meios acadêmicos sobre se é lícito, e muitos acham que é lícito, você permitir que pais façam cirurgias com seus filhos, cirurgias de mudança de sexo, para se conformar àquilo que ele já sente, o que ela já sente, para chegar no gênero que ela diz ser. Enquanto a academia conversa e entende que isso é legítimo, e muitos têm defendido a legitimidade disso, mudar o senso de identidade para combinar com o corpo é preconceito, não é? Se um psicólogo vai tentar tratar de alguém para que combine com o seu sexo determinado pela biologia, isso é ruim, isso é preconceito, ele não pode fazer isso. Então a academia fala sobre mudar o sexo para combinar com o gênero, mas não pode conversar sobre mudança do gênero para combinar com o sexo. A pergunta é, se é errado tentar mudar a identidade de gênero de uma criança ou adolescente, porque esta é fixa e mexer com ela é danosa, por que é moralmente aceitável alterar algo tão fixo
e estabelecido como corpo biológico. É uma contradição. Começar a falar sobre mudança de algo tão fixo, não pode falar sobre mudar o gênero, porque mudar o gênero é preconceito. Ela é assim, não tem jeito, ela é assim. Mas e o corpo não é assim? Por que pode mudar o corpo, que é assim, fixo, e não pode mudar o gênero? Então você percebe como existe contradição na argumentação? Em terceiro lugar, existe uma visão deturpada da estrutura das coisas na natureza. O que eu quero falar aqui é o seguinte: quando a gente fala sobre, quando o assunto na esfera pública é casamento homossexual, ou casamento gay, muitas pessoas acham que lutar contra isso é preconceito, mas na verdade o entendimento cristão precisa ser de que lutar contra isso é defender estruturas naturais, estruturas, vamos falar agora uma linguagem religiosa, criacionais. Não diz respeito a impedir aquele que tem inclinações homossexuais de praticá-las. Na verdade, o Estado não tem regra e não pretende criar regra para impedir alguém de suas práticas homossexuais. A questão é quanto a gente pode legitimar isso em esfera pública, inclusive legitimando uma união homossexual. Presta atenção, a gente sabe que o Estado não reconhece casamento entre 11 pessoas, não é? Ele não reconhece. Olha, nós 11 que estamos aqui, a gente queria casar. Sim, quantos casamentos? 1. Ele não reconhece isso. Por que ele não reconhece isso? Porque ele sabe que isso é contra a estrutura do que é casamento. Não funciona. Assim como ele não reconhece uma criança de 6 anos de idade casando. Ele não reconhece. Ele não reconhece o meu casamento com uma pedra preciosa. Eu queria que papel passado, eu queria casar com ela. Eu queria que ela assinasse também. Ela não pode, mas eu assino por ela. Não, o Estado não reconhece isso. E eu estou brincando assim para você entender que tem coisas que o Estado sabe que vão contra a estrutura. Por que ele não faz? Não é porque não existe afeição. Existe afeição nos 3 exemplos que eu dei. É possível que 11 pessoas meio malucas digam assim: a gente se ama e a gente não queria ser só um do outro, a gente queria ser um de todos. Existe afeição, você pode achar louco, mas existe afeição. Então, se a afeição é o fundamento de falar de estrutura, então deveria permitir, mas o Estado não faz isso, ele sabe que isso é louco. Ele sabe que é loucura uma pessoa falar de casamento com uma criança de 6 anos. Ele sabe que é loucura me casar com uma pedra preciosa, é loucura. Por mais que eu diga eu tenho afeição, ele sabe que tem coisas que fogem da estrutura. Eu quero que você entenda que a mesma coisa a gente tem que defender acerca da união homossexual. Porque afeto não é suficiente para reconhecer a legitimidade de uma união. Eu gosto do exemplo que eu li no livro do pastor Kevin DeYoung sobre homossexualismo. Ele cita o exemplo do Voddie Baucham. Voddie Baucham é um pregador muito inteligente, muito agradável de ouvir. E ele fala assim, é o caso do pacifista que quer lutar no exército. Recentemente, um filme do Mel Gibson ficou bastante famoso pela história de um pacifista que lutou na Segunda Guerra, não é? Bem, então pensa num pacifista, ele quer participar do exército. Ele pode? Pode. Ele tem direito? Tem. Mas o que ele não tem direito é de exigir que o exército crie um batalhão que não usa armas para que ele faça parte dele. Isso é mudar a estrutura. Você entendeu o argumento? Eu não posso impedir alguém que queira práticas homossexuais continuar com elas. Mas eu não tenho que ser forçado a mudar a estrutura para adequar a afeição dele. Exército, ele não é feito de luta sem armas. Isso é contra a estrutura do exército. Eu não posso atender a um pedido de um pacifista de criar um batalhão que não usa armas. Semelhantemente, nós aplicamos para o caso do homossexualismo. Quarto lugar, existe contradição, porque as pessoas querem falar que conversa religiosa, todas as vezes que alguém ouve sobre o que os cristãos pensam da homossexualidade, eles dizem, mas você está misturando fé com argumentos científicos, né? Eles querem impedir a entrada de discurso religioso dentro do argumento público, ou da conversa do discurso público. Mas na verdade isso também é uma contradição. Eu digo que é uma contradição porque quando o Estado fala de direitos inalienáveis, essa é uma conversa que muita gente gosta de usar, né? Não, isso aqui é um direito inalienável, a criança tem direito à educação, ou qualquer outra coisa desse tipo. Direito inalienável pressupõe uma referência a uma lei maior que amarra inclusive o Estado. O Estado não pode mudar direito inalienável. O Estado só codifica o que ele acredita ser justo.
Você percebe que necessariamente todo mundo, mesmo sendo cético, tem que falar de uma moralidade que transcende Estado. O Estado não faz alguma coisa ser certa, ele só reconhece uma moralidade que existe acima dele, por isso que ele codifica em leis. Portanto, não existe moralidade, não existe neutralidade moral no Estado. Pelo contrário, quando ele fala sobre preconceito ou discriminação como sendo condenável, ele parte do pressuposto que ele tem certos valores. Então, se a conversa sobre discriminação tem certos valores, por que a gente não pode falar de valores dentro da conversa sobre homossexualidade? É inegável que linguagem ética e até religiosa tem sido usada para defender ambientalismo ou saúde pública. As pessoas falam dessas coisas não por causa de números científicos só, mas porque elas entendem que tem certos valores, não é? Se a pessoa defende ambientalismo, não tem a ver só com números sobre como é que vai ficar mais na frente, porque alguém poderia dizer assim, olha como muita gente tem sido beneficiada agora, com a exploração de recursos naturais. Se a gente for brincar de ciência e de números, dá para fazer o argumento de qualquer um dos lados. A verdade é que existem valores que levam eles a falar de direitos, e valores significa que eles creem em algumas coisas. Então, por que a conversa sobre gênero não pode ter valores cristãos? Estou tentando mostrar de maneira bem rápida como a conversa que existe lá fora a favor do crescimento e da legitimidade do movimento homossexual é uma conversa contraditória. Mas não é só isso. Ela causa confusão. Confusão. Eu quero dar 2 exemplos de confusão social. A primeira eu tirei de um livro chamado Desejo e Engano, do Albert Mohler. Ele cita um artigo muito interessante escrito por um sociólogo, em que esse sociólogo, chamado E. Solon, ele mostrou como a causa homossexual ela contribuiu para a morte da amizade, principalmente entre os homens. O que ele quer dizer é que quando você tira a restrição ao amor homoafetivo, de cena, a amizade entre os homens começa a ficar tão anuviada que isso contribui para ela não existir. Eu explico. Ele dá exemplos, ele fala assim, quando Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis, está lá no livro, o Sam Gandhi, uma hora chega para o Frodo e fala assim, meu amado, você riu, sabe por quê? Porque você já está tão habituado a ouvir essa linguagem num relacionamento erótico, que é difícil a gente usar esse tipo de linguagem num relacionamento de amizade. Quando você vê 2 moças andando de mãos dadas, você não sabe mais se é amizade colorida ou se não é. O que eu quero dizer é o seguinte, até você, mesmo não querendo, já foi afetado por esse movimento, porque ele conduz à confusão social. Você não sabe mais se é expressão de amizade somente ou se tem outra coisa. Inclusive é por causa disso que muito tem acontecido entre homens que querem provar sua masculinidade, de partirem para uma brutalidade em seus relacionamentos, para mostrar que é macho. É verdade, eu digo isso com tristeza. Por quê? Porque quando você tira qualquer restrição sobre o amor entre 2 pessoas do mesmo sexo, então você não sabe mais o que é, você acaba tendo confusão social, e aí a amizade entre os homens não é mais genuína como era antes. É por isso que pessoas olham para a amizade de Davi e Jonatas e começam a enxergar coisa que não deviam enxergar. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de ver que isso é possível entre homens que não têm qualquer interesse erótico um pelo outro, mas se amam, mas hoje em dia isso é muito difícil, por causa dessa mudança social. Hoje a gente desconfia, você fica com o pé atrás, fala, opa, o cara falou uns negócios aí ontem pra mim, eu não sei não, hein? O que eu quero dizer é o seguinte, eu e você somos afetados por isso. A gente não consegue mais ter amizade pura entre homens. Nesse artigo, o sociólogo cita inclusive o caso de Abraham Lincoln, o famoso presidente norte-americano, que era muito pobre na sua infância, e às vezes recebia um grande amigo, o melhor amigo dele, e por eles não terem casa para hospedar assim, tranquilamente, todo mundo que visitava, esse amigo dormia na cama com ele. O que o articulista fala que é muito legal é o seguinte, hoje em dia as pessoas querem ler isso e tentar dizer que havia algum tipo de afeição homossexual no presidente Lincoln, mas ele diz, é o contrário, é exatamente pelo fato de que na época isso era tão proibido e não permitido, que não tinha problema os 2 amigos compartilharem o mesmo espaço para dormir.
a nossa cabeça e visão foi mudada por causa da proeminência desse movimento. Ele gera confusão social. Segundo exemplo disso é que acaba gerando uma identidade volátil que não provê segurança tanto para o indivíduo como para a comunidade. Ontem eu dei o exemplo do caso de alguém que tem sentimentos contraditórios, e que isso é ruim, porque ele não consegue se definir. Na verdade ele escolhe um, mas ele tem outros que ele não consegue explicar por que eles estão lá. Porque focar em sentimentos é extremamente volátil, focar sua identidade em sentimentos. Mas veja que esse tipo de discurso não só é ruim para o indivíduo que tem conflito, mas é ruim na sociedade, ela pode ser perigosamente abusada. Imagine, teoricamente aqui, imagine que o Estado colocasse leis que não impedissem ninguém de dizer que ele é alguma outra coisa diferente do que parece. Se ele diz que ele é mulher, embora ele pareça homem, você tem que reconhecê-lo como mulher. Digamos que isso agora esteja colocado em diversos tipos de leis e forcem a pessoa a reconhecer que se ele diz que ele é uma coisa, embora a aparência não dê essa impressão, você tem que admitir que ele é. Imagine as pessoas abusando disso. Pense na pessoa branca que se sente negra e quer ser tratada com os privilégios de ser negra. Você dá risada, mas isso é possível, socialmente falando. Pense numa pessoa que é anônima e quer ser tratada como estrela. Se o Papa tem esse tipo de proteção toda aí, eu também quero ter, porque eu também sou uma pessoa proeminente como ele. Não é nada, eu sou assim, eu sinto que eu sou. Eu sinto que eu sou uma pessoa importante. Eu preciso ter esse tratamento VIP. Eu estou dando esses exemplos para você entender que, uma vez que a identidade se torna volátil e subjetiva, as pessoas podem abusar do jeito que elas quiserem. Do jeito que elas quiserem. Socialmente vira uma bagunça, uma confusão. Então eu termino dizendo assim: existe contradição no discurso deles? Existe, várias. Eu dei alguns exemplos só. Existe confusão promovida por esse movimento? Claro que existe. Mas a gente não pode só constatar isso sem terminar com confrontação. E confrontação aqui não diz respeito a bater, tá? A Bíblia fala sobre falar a verdade em amor. Confrontação diz respeito a falar a verdade em amor, é evidenciar essa verdade de forma amorosa. Conduta revela a ética na qual realmente acreditamos, a sua maneira de se portar em relação a pessoas que têm sentimentos homoafetivos, mostra de fato em que você acredita. Se você fala que você é cristão, mas o seu tratamento em relação a ela é um tratamento descaridoso, é um tratamento humilhante, você mostra em que de fato você acredita, né? Então a gente precisa mostrar com nossa conduta como é que a gente trata com pessoas assim. Veja, Deus nunca nos expôs à vergonha, a despeito da gente ser repleto de sujeira. Por causa da misericórdia de Deus, Ele não deixa você num evento como esse, com quase 1000 jovens, escancarar o seu pecado para todo mundo ver. Pelo contrário, Deus mantém isso entre você e Ele. Deus não expôs você à vergonha. Ele tem misericórdia de você. E a gente também tem que aprender a ter misericórdia daqueles que lutam com esse tipo de sentimento. Nós tínhamos que aprender a entender e ser sensíveis àqueles que lutam com esses desejos, com essas inclinações. Tenham eles sucumbido à prática ou não. E não adianta você fazer a distinção dizendo assim: mas ele nunca praticou, pelo menos, né, pastor? Mas você já praticou tanta coisa horrível? Eu também. A verdade é que a gente não tem só desejos maus, a gente tem prática má. E se tem um povo que tem que saber tratar verdadeiramente em amor, é o cristão, porque ele é recebido assim na igreja. Todos os cultos que você vai, confessa o seu pecado ao Senhor, e você chora, e você se deleita nele quando você canta, é porque Deus está te recebendo misericordiosamente, mesmo você sendo sujo, mesmo eu sendo sujo. Então nós temos que ser marcados por povo que trata os outros com problemas éticos, morais, com caridade, com amor, falando a verdade em amor. Não são argumentos que vão ganhá-los. Você pode aqui guardar todos os argumentos que eu falei sobre contradição, a confusão a que promove, mas na verdade o que os desnuda é o Evangelho de Jesus. É assim que ele fez com a mulher samaritana, não é? Jesus podia tentar argumentar ali um monte de coisa, mas ele tinha que desnudá-la. Você lembra da conversa com a mulher samaritana? Eu quero que você entenda a maneira dinâmica com a qual Jesus trabalhou com ela. Ele pede água, ela diz assim: como é que você, sendo homem, olha o preconceito dela, sendo homem, judeu, pede água para mim, mulher samaritana e tal. Aí Jesus falava: se você soubesse quem é que te pede, você pediria
e Ele te daria água viva, isto é, água que mata a sua sede definitivamente. Ela falou, opa, não tenho que voltar a pegar água aqui, nunca mais, beleza, eu quero dessa água. Ela, você quer? Então chama o seu marido. Eu não tenho marido. Eu sei que você não tem marido, você já teve 5 e o 6º é roubado, não é seu. Jesus confronta o pecado dela. Aí ela diz, vejo que tu és profeta, você enxerga coisa que eu não sabia que você enxergava. Já que você é profeta, vamos ter uma conversa filosófica aqui. É certo adorar naquele monte ou nesse monte? Tem gente que fala que é lá, tem gente que fala que é lá. Jesus fala assim, não importa se é nesse monte ou nesse monte. Deus se importa com adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele está trazendo a conversa de volta para o problema dela. Ele está expondo o evangelho para ela. E é por isso que quando ela é confrontada, diz o texto que ela larga o cântaro, corre para a cidade, diz assim, venham e vejam aquele que disse tudo a meu respeito. Uma mulher que expõe o seu pecado na cidade que provavelmente tem preconceito para com ela, porque ela já foi de vários homens, ela só faz isso se ela se sentiu perdoada. Ela só faz isso se ela já bebeu da água viva. Só tem um jeito de você falar do seu pecado abertamente, sem vergonha, é se você já teve esse pecado cancelado. E é isso que Jesus faz com ela. Então Jesus podia ter usado argumentos teológicos para falar, é aqui, não é lá, e ficado nessa conversa, poderia, mas não é isso que ganha alguém. O que ganha alguém é a água da vida, é o evangelho de Jesus Cristo. E é isso que eu quero que você aprenda a ter, mesmo com pessoas que são militantes da causa gay. Se você quer um exemplo disso, leia o livro da Rosaria Butterfield, da editora Monergismo, que conta como ela era uma ativista lésbica que foi conquistada pelo evangelho por um pastor que foi paciente com ela, que conversou devagarzinho e a conquistou com o evangelho de Cristo Jesus. Pensamentos secretos de uma convertida improvável é o título do livro. É de alguém que ganhou, que foi ganha por Cristo, por causa de alguém que falou a verdade em amor. Não são argumentos, embora os argumentos mostrem para a gente a contradição e a confusão social, mas é o evangelho de Cristo. E é isso que eu espero que você exponha aos seus conhecidos que têm lutado ou defendido essa causa. Vamos orar. Pai, esse assunto de ética sexual é delicado, mas nós temos que ter a coragem de falar sobre ele, porque sem o Senhor como nossa referência, não dá para falar de uma moralidade decente. Sem o Senhor como nosso ponto de partida, como nosso ponto de significado, não é possível falarmos de moralidade, de valores, de princípios que façam sentido. A ética sem o Senhor é deturpada, é sem fundamento. Por isso, quando a gente se sentir amassado, socialmente falando, por aqueles que na mídia têm voz e criticam a nossa ética, faz-nos lembrar que nós temos o Senhor como nosso respaldo. O Senhor dá sentido àquilo que a gente crê. Eles não têm esse fundamento. Nós temos o Senhor para guerrear as nossas guerras. Recorda-nos isso. E faz-nos expor a verdade em amor. De tal forma que as pessoas sejam ganhas não por argumentos, mas pelo evangelho, que as desnuda e as traz sem nada, mas suplicantes pela graça de Jesus Cristo. É isso que nós queremos fazer, Senhor. Faz-nos canais desse tipo de mensagem. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.